Aloha, sejam muito bem-vindos ao canal da Quântica. Aqui quem vos fala é Selva Salerno, trazendo mais uma pílula. Desta vez, vou trazer o tema sobre o eu do futuro, né? Como a gente consegue com que ele traga as respostas mais rápida, e com que ele foque principalmente nessa questão do dinheiro, tá? Bem, para quem não conhece, para quem caiu aqui de paraquedas, é a primeira vez. O eu do futuro, ou o duplo quântico, ou muitas pessoas confundem com o eu superior um pouco, não é a mesma coisa, mas vai pelo caminho. Ou até, né, esse eu do futuro mais focados em metas e objetivos, aí vai de cada pessoa, de cada crença, de cada ponto de vista. Eu, Selva Salema particularmente, comecei com essa questão do eu do futuro lá em 2017, com uma questão um pouquinho mais, espiritualizada. Estudei um pouco, hã, a questão do duplo do Jean-Pierre Gagné-Mallet, que é um físico francês, que traz a proposta dentro da física. Não somente ele, outras pessoas trazem essa ideia, assim como o universo espelho do Neil Turok, a questão dos buracos negros, que a gente pode estar dentro do buraco negro, onde existe uma realidade aqui dentro, outra realidade lá fora, enfim, pelo Jean-Pierre Luminet e por tantas outras pessoas, tantos outros físicos. Mas eu me apeguei mais à questão da neurociência, né. A gente tem, vamos dizer assim, a ideia de que sim, podemos ter as respostas dentro de nós. Seja por uma questão do inconsciente, subconsciente e inconsciente, seja por uma questão de que, enfim, agora isso já caiu por terra, mas há quem diga que os hemisférios se comportam de forma diferente, cada um traz um eu dentro dele, uma forma de pensar diferente, mas enfim. Eu acredito particularmente, eu acredito que o eu do futuro nada mais é do que respostas que nós temos dentro de nós, e que estão guardadas, sim, no nosso inconsciente. Existe também a possibilidade, e aí vamos abrir um parêntese e trazer essa questão mais da espiritualidade, de que talvez o nosso inconsciente consiga se conectar de alguma forma com esse universo, com essa realidade que a gente vive, de alguma forma, para que a gente consiga fazer as leituras da nossa realidade. Bom, isso a neurociência traz muitos estudos, né, principalmente na questão das percepções, né, das percepções sensoriais. Mas não é aqui que eu vou falar isso. Aqui hoje eu quero trazer a questão de que existe um eu do futuro, que você pode projetar de infinitas formas, de infinitas maneiras, e ao qual você pode pedir coisas, principalmente à noite, antes de você se deitar, e você pode projetá-las durante o teu dia. Então, é disso que eu quero falar hoje um pouco, sabe? Eh, à noite, quando você vai se deitar, e você fala com o seu cérebro, você pede para o seu cérebro, você conversa com o seu cérebro entende e ativa determinadas regiões que vão operar durante o teu sono e que vão trazer a resposta durante a tua vigília, ok? É mais ou menos assim que funciona a questão dos sonos e sonhos, que nós podemos estudar na neurociência. Vide o livro O Oráculo da Noite, deixa eu ver, O Oráculo da Noite, que está aqui, que é deixa eu derrubar tudo, do professor Siddhartha Ribeiro, que eu super recomendo, esse livro é fantástico, maravilhoso, ele explica bastante essa questão, inclusive ele traz, sim, um parecer um pouco mais espiritualizado, né, mais xamânico para quem gosta, é um livro que vale muito a pena ler. E, ele explica a neurociência praticamente do sono e dos sonhos, né, que nós
perdemos essa conexão ao longo do tempo, tínhamos a conexão lá nos nossos ancestrais, e depois, por conta das novas eras que foram aparecendo, a modernidade, né, que praticamente nos distrai, a gente terminou se perdendo dessa fluidez, vamos chamar assim. Muito bem, mas Selva, eu posso fazer isso hoje à noite? Eu posso me conectar hoje à noite, trazer, conversar com ele, pedir, né? Eu deixei um vídeo, vou deixar ele aqui no card, como que você pode fazer o seu pedido de forma alinhada, de forma progressiva, de forma que teu cérebro entenda. Vamos deixar assim. Teu cérebro, ele precisa de uma história, começo, meio e fim, porque é assim que a gente opera, tá? Eu sei que tem muita gente que diz assim: "Não, você não precisa pedir para o seu duplo, você precisa pedir sim", sabe por quê? Não por uma questão espiritual, ou uma questão do corpo energético, ou uma questão da velocidade do tempo, nada disso. É porque é dessa maneira que o nosso cérebro interpreta as coisas. Ele precisa ter um meio, né, um início, um meio e o fim, tá? Para ele poder te trazer esse retorno. É assim que nós, seres humanos, operamos, tá? Bem, dito isso, você pode se conectar hoje à noite, você pode fazer o pedido, ou então, de outra forma, você pode contar o seu dia para ele, ter esse costume, porém, contudo, todavia, cuidado com a maneira como você conta. Nós tendemos ao viés de negatividade. Essa é uma tendência que nós temos por uma questão ancestral. E quando eu falo ancestral, eu estou falando da nossa biologia. A gente traz isso dos nossos antepassados, não porque a gente se conecta com o nosso clã espiritual, não. É porque o nosso cérebro responde aos nossos primórdios. Então, a gente tem essa tendência a catastrofizar tudo, né? A gente tem a tendência de fazer uma tempestade em um copo d'água, né? E por quê? Porque somos assim. Porque a gente gosta de uma má notícia. Já parou para reparar nisso? Que quanto mais mal você fala de alguém, parece que as pessoas gostam mais. Quanto mais hater alguém tem, parece que as pessoas gostam mais de responder, porque é assim que funciona o nosso cérebro. É assim que funciona o seu cérebro no automático. Então, é nessa frequência que você opera o dia inteiro, né? A frequência da reclamação, do vitimismo, da catástrofe, da inveja, da negligência, mas não é porque você é uma pessoa ruim, é porque você foi moldado assim. Então a gente tem essa tendência. E o que é pior, a gente tem um outro viés, que eu chamo viés de confirmação, e a gente tem a tendência a procurar alguma coisa que confirme essa catástrofe. Nossa, assim, enfim. Mas, quando você for deixar isso, entenda que você tem que falar, sempre apontar para a solução, não para o problema. E aí você vai me dizer assim: "É fácil". E aí eu vou te dizer: "Não é, não é fácil". E aí você vai me dizer assim: "Seva, mas tudo bem, eu faço isso, e aí, o que acontece?". E aí você tem mais ou menos uns 40 dias para ele te trazer uma resposta. Como vai vir essa resposta? Essa resposta pode vir por meio de uma intuição, essa resposta pode vir por meio de um sonho, essa resposta pode vir por meio de uma sincronicidade, uma coincidência significativa, uma simples coincidência, ou até um acaso, se você achar que, né, que é melhor. Ainda, isso pode vir por meio de uma pessoa, né? Isso pode vir por meio de quem você menos acha que vai vir, essa resposta vem, ok? Selva, e quais são os ingredientes que eu tenho que ter para fazer esse pedido, principalmente? Pedir com fé. Acredite nisso, porque se você não acredita, o teu cérebro não vai te dar ouvidos. Você precisa colocar uma carga emotiva. E tem um outro lance aí que é bem importante, que é a questão do sentir. Mas não o sentir emoção, o sentir sentimento, sabe? Não. É sentir o seu corpo. Ai, como é que eu faço isso? Bom, isso eu te conto amanhã. Hoje,
eu te conto que você pode sim entrar à noite, antes de você dormir, fazer o seu pedido, conversar com ele, sempre focando na solução. Porque assim, entenda que a neuroplasticidade, que é o poder do teu cérebro sair desses vieses que eu falei agora, ele pode sim, desde que você conscientemente, ou seja, aqui, papo entre eu e você traga uma frequência diferenciada. O que é uma frequência diferenciada, Selva? Uma forma de pensar diferente. Você mudar o seu pensamento. Se você não fizer isso, você ainda vai continuar tendo os mesmos resultados. Sabe por quê? Porque nós fomos projetados assim. Não é porque você seja uma pessoa péssima, horrorosa, coisa assim. Não, você é fantástico, excelente. O problema não é você. O problema é a nossa biologia. E derrubar isso não é nada fácil. Mas, se você quiser ir além, obviamente, vou te fazer um convite para a Jornada Sensorium, onde eu te passo todos os macetes, principalmente neurais, né? Como é que você dribla o teu cérebro? Porque não é tão simples assim, não. Existem alguns macetes, sim, para você mudar completamente essa frequência. E não é escutando podcast ou frequências, não é nada disso, não. Parte de uma coisa muito mais consciente. Então, se você quiser, eu vou deixar o link aqui para você pedir informações. Aproveita, porque está com desconto bacana, ok? Então é isso, a gente volta a se ver amanhã, onde eu te trago mais respostas sobre o teu duplo quântico, o teu eu do futuro, o teu futuro amanhã. Combinado? Grande beijo no coração. Aloha! Até lá!